E quem trouxe hoje a palavra do Senhor, você vai abrir a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 2. A gente vai ler algumas outras passagens. Quando eu passar as outras, aí vai estar lá no slide a referência, tá? Mas a palavra principal, a gente vai ler a partir do versículo 19. Então, se você não trouxe a Bíblia, coloca suas mãos no coração. Você que trouxe a sua Bíblia, coloca a Bíblia no coração. Nós vamos orar, vamos pedir que o Senhor venha falar aos nossos corações neste momento. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Os nossos corações através da tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, possa fazer fluir de nós o rio de águas vivas que vem do trono de Deus. Nós queremos aprender mais de Ti, ó Pai. Que o Senhor possa se revelar a nós através da tua palavra, nos ensinando, nos alertando, nos fazendo compreender, Senhor, tudo aquilo que o Senhor deseja transformar nos nossos corações, para que de nós possa jorrar os rios do Senhor, os rios de vida, de transformação, aquilo que só o Senhor, ó Deus, é poderoso para fazer. Então, meu Pai, abençoa este momento, é o que nós te pedimos, que o nosso coração seja como uma terra fértil, que as sementes da tua palavra possam ser lançadas para dar bons frutos, e assim, ó Deus, o nome do Senhor possa ser glorificado através das nossas vidas. É o que nós te pedimos, Senhor. Lança por terra todo impedimento, toda a cera dos ouvidos, escamas dos olhos, e nós possamos estar aqui concentrados, ó Pai, deixando todas as distrações, todas as ocupações da nossa mente lá fora, para que só a tua voz venha ser aquilo que vai ocupar os nossos corações a partir deste momento. É o que nós te pedimos, Senhor, e nós oramos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, pessoal? Amém. Graças a Deus. Hoje eu estou ainda me recuperando. Na terça-feira, quem me viu que eu estava um pouquinho sem voz, né? Mas graças a Deus eu estou bem, estou recuperada e a voz está faltando só um pouquinho. Então eu vou precisar de um pouquinho de água, mas a gente vai entender a palavra do Senhor hoje junto. Amém? A palavra de hoje, ela é uma palavra que talvez você já tenha conhecido. Há muito tempo nós não pregamos ela na igreja. E eu estava até brincando com a obreira que acho que até o final do ano eu vou contar a história de Eliseu inteira para vocês. Eu acho que deve estar na quarta, quinta pregação, assim, quase que em sequência, que tem várias histórias, né? Episódios aí da história dele. E hoje, na verdade, a gente vai falar sobre um dos primeiros milagres realizados, né, por Eliseu no momento que ele ali assumiu o lugar de profeta, né? Tomou ali a posição após Elias. E essa palavra ela vai trazer lições que vão ser importantes para a nossa vida. Então que nós venhamos estar aqui prestando bastante atenção em cada detalhe daquilo que o Senhor ele tem para nós através dessa palavra, né? A palavra, lá de 2 Reis, né? Lá a partir do versículo 19, ela vai falar sobre a purificação das águas de Jericó. E aí, o versículo 19 diz assim, ó: e os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que a cidade é bem situada, como o Senhor pode ver, porém a água não é boa e a terra é estéril. Qual era esse lugar da cidade bem situada ali? Era o lugar onde antigamente existia ali a cidade de Jericó. E como nós sabemos, né, Jericó foi uma cidade que foi destruída. Lá na época de Josué, o Senhor, né, levantou Josué ali para continuar ali guiando o povo até a terra prometida, até Canaã. E Jericó fazia parte daquele território ali, fazia parte de Canaã, né? Então, dentre muitas cidades ali que Josué, junto com o povo de Deus, conquistou, a primeira delas foi Jericó. Quem lembra da história? Aquela história que eles passaram ali, cercaram os muros da cidade, deram as voltas e fizeram tudo que Deus mandou até que a cidade fosse destruída. Os muros de Jericó caíram, o povo de Deus atravessou ali a cidade, conquistou aquela cidade e também chegou, né, a todo o território que Deus tinha prometido como a terra de Canaã, a terra que emana leite e mel. Então aquele território era o território de uma terra boa, porque estava ali muito próximo, né, da parte onde eles habitaram, em Canaã. Só que aquele período, né, era um período onde ainda persistia sobre aquela cidade, especialmente sobre a fonte de águas da cidade, uma maldição. Ou seja, algo que quem determinou não foi o homem, foi Deus. Então existia um peso espiritual sobre aquela terra que fazia com que as águas daquela terra
Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito, lançará os seus alicerces, e às custas do seu filho mais novo lhe colocará os portões. Olha que forte essa palavra. Era uma profecia ali de maldição que Josué fez diante de um juramento que todo o povo de Deus ali estava fazendo, de que eles não iriam levantar a cidade que Deus derrubou. E aí, por causa da bênção de Deus, que foi a conquista daquele território, eles não iriam se misturar ali mais. Então o povo que era de Deus, que estava a caminho de Canaã, não iria ali levantar os portões, não iria ali cuidar das portas, não iria fazer aquela cidade ser colocada de pé novamente. E aí ele fala, né, até que existirá um castigo para o homem que tentasse fazer aquilo. E essa maldição, ela faz parte, na verdade, de todo o capítulo ali que mostra que foi por causa da vontade de Deus que Jericó foi destruída. Só que muitos anos se passaram até que a gente chega aqui, aonde a gente está nessa altura da história. Jericó já não existia mais, ali já estava na época ali dos reis, né? Então até mesmo a terra prometida ela já tinha sido distribuída, existiam as tribos, o povo de Deus já era uma nação muito mais numerosa do que aquela que saiu do Egito, mas algo persistiu naquele lugar, que era a contaminação. Por quê? Porque aquele lugar uma vez havia sido amaldiçoado por causa do pecado, por causa da oposição contra a vontade de Deus, e como castigo aquela terra foi amaldiçoada. Só que, claramente aqui a gente percebe, desde o versículo 19, que os homens daquela cidade já tinham entendido que o problema não era físico. Porque quem é a pessoa que está recebendo essa notícia? O profeta Eliseu, o homem de Deus daquele tempo. Aqueles homens ali da cidade chamam o homem de Deus e vão dizer para ele assim: olha, a gente tem aqui uma terra bem situada, é uma terra boa, é uma terra bonita, é uma terra espaçosa, porém é uma terra de águas ruins. E porque a água não é boa, a terra é estéril. E aí, aqui a gente já começa trazendo a primeira lição da nossa vida. A gente precisa muito entender a raiz de certos problemas. Porque talvez aqueles homens ali já tivessem tentado de muitas outras formas fazer com que a terra fosse boa. E a gente só sabe que eles têm a certeza de que aquela terra é ruim, porque com certeza alguém tentou plantar e não conseguiu. Alguém tentou beber da água e não era boa. Alguém tentou fazer algo que normalmente daria certo e deu errado. E quando a gente olha para isso, a gente precisa trazer essa lição para a nossa vida. Que algumas coisas a gente precisa depender da nossa capacidade para fazer. Problemas para resolver, demandas para cumprir, cada uma que tem as suas responsabilidades na vida, né? Quem estuda tem que estudar, tem que ir bem nas provas, tem que tirar notas boas, tem que guardar o conhecimento. Quem trabalha tem que desenvolver ali uma tarefa, uma função, cumprir uma meta. Cada um tem a sua responsabilidade. Mas uma vez que nós temos a visão espiritual da nossa vida como um todo, a gente precisa aprender a ter essa percepção, esse discernimento de que certas vezes na nossa vida, no nosso caminho, diante de alguma coisa que a gente está fazendo, vai existir uma limitação ali, um impedimento, que não é a nossa força humana que vai ser capaz de solucionar. Não está no controle da nossa capacidade, da nossa habilidade, da nossa inteligência, porque existem raízes de problemas que não são raízes físicas, são raízes espirituais. Então a gente precisa ter o discernimento de enxergar quando a gente está diante de alguma coisa que poderia ser normal. O que seria mais normal para um homem que é um agricultor? Ir lá, pegar uma terra, preparar aquela terra e lançar as sementes para poder fazer o seu trabalho. E talvez aqueles homens fossem homens comuns, que já tivessem tentado fazer o seu trabalho normal. Só que o trabalho normal de uma pessoa normal, numa terra que tinha um problema espiritual, não ia vingar. Então todo o esforço que eles tiveram antes de perceber aquilo foi um esforço em vão. E aí a gente aprende na nossa vida que, diante até mesmo de situações que parecem normais, às vezes o diabo vai querer se levantar para colocar um impedimento diante de nós, para querer travar aquilo que você precisa fazer, para querer amarrar o seu dia, para querer impedir você talvez de olhar com os olhos que você precisa de fé, para enxergar assim: não, é verdade que eu trabalho todos os dias, é verdade que eu preciso vender todos os dias, mas hoje, especificamente hoje, algo está acontecendo, isso aqui foge do humano, isso aqui foge do normal. Existe uma coisa espiritual acontecendo aqui, e quando você abre os seus olhos espirituais, você consegue
com aquilo. Não dá para lutar uma guerra espiritual com ferramentas humanas. A única coisa que faz com que a gente tenha a possibilidade de vencer batalhas que são espirituais é a nossa fé. Porque quando nós temos a fé, nós conseguimos acionar aquilo que a gente conhece, que são as ferramentas que a gente tem para lutar essa batalha. Então a gente vai se lembrar da palavra de Deus. A gente vai parar tudo que está fazendo ali e vai orar para Deus, repreender o mal. A gente vai buscar uma direção de Deus e falar: Deus, eu preciso que o Senhor me faça ver o que eu não estou vendo para que isso aconteça. Quantas vezes, até mesmo na fábrica, isso não aconteceu? A gente precisar desenvolver algum pedido, a gente precisar desenrolar alguma máquina, algum problema, alguma coisa que a gente não sabe como fazer. E às vezes já até esgotou todas as possibilidades, humanamente falando. Eu pensei desse jeito, deu errado, eu pensei desse jeito, deu errado, eu pensei desse jeito, deu errado. O que falta fazer? Usar a fé. Porque existem coisas que são batalhas espirituais e a gente vai ter que se armar espiritualmente para lutar essas batalhas. Se tentou todos os jeitos aqui, não deu certo, então agora você vai parar tudo, você vai orar e Deus vai abrir os seus olhos para enxergar o que você não estava enxergando. Deus vai te dar uma saída naquilo que você talvez não enxergava, porque talvez antes você só estava usando as ferramentas humanas e agora com o discernimento você vai usar a fé. Esses homens já tinham chegado no limite. Eles já tinham feito o que uma pessoa normal que usa a terra boa faria. E a terra não mostrou resultado. E agora eles estavam ali diante do homem de Deus, que era quem? A pessoa que representava o mundo espiritual. E quando eles levam ali, eles mostram que na verdade, aos olhos humanos, tudo naquela terra é bom. A terra é bem sucedida. Volta para mim, por favor, para no 19. Eles falam o quê? Eis que a cidade é bem situada, como o Senhor pode ver. Mas existe um porém. E aqui a gente aprende outra lição. A gente precisa aprender que nem tudo o que reluz, no mundo, de fato, significa que aquilo é abençoado. Porque às vezes as pessoas, elas colocam a bênção de Deus no resultado financeiro ou material de alguém. Quem já não viu na rede social alguém ostentando carro, ostentando dinheiro, ostentando viagem, ostentando passeio? Sabe que tem gente que faz esse tipo de coisa baseado naquilo que é errado? E Deus habita no pecado? Não. Se a pessoa é um golpista que ganha vida dando golpe nas pessoas, a pessoa ganha vida fazendo pessoas serem prejudicadas, literalmente. O fato de ela ter um carro do ano, o fato de ela ter um avião, um jato, o que importa que ela tem, faz com que essa pessoa seja bem sucedida? Não. Mas ela pode até parecer bem sitiada aos olhos humanos. Quantas pessoas têm milhões e milhões de seguidores, fazem empresa e é tudo lavagem de dinheiro, é tudo fachada, é tudo prosperidade humana, mas a bênção de Deus não está lá. E aí às vezes a pessoa só quer vender, ela quer fazer de você, o cliente dela, ela quer fazer de você a próxima isca, a pessoa que vai acreditar que aquilo vem de Deus, mas na verdade não vem. Porque toda pessoa que é bem sitiada como essa cidade aqui, pode até parecer bom aos olhos humanos, mas se a fonte dela for ruim, ela vai ter um porém. Sabe qual é o porém? Porém, a água não é boa, a terra não é fértil. E eu não estou falando para você sobre dinheiro, porque você pode encontrar na sua vida muitas pessoas que você segue, que você conhece, que você acompanha, que você é colega na escola, que são pessoas que têm bens materiais e são terras inférteis. Pessoas que têm dinheiro, que têm conquistas humanas, mas que a água não é boa, porque a fonte não é boa. Então é bom que a palavra nos mostre isso, para que a gente consiga entender a diferença. Quantas pessoas, essas mesmas pessoas, se apegam nessas conquistas e você conversa 5 minutos com essa pessoa e ela não tem nada de bom para pegar na sua vida? Ou pelo contrário, se você conversar 5 minutos com ela, você vai saber que ela precisa se apegar naquela conquista, porque todo o restante da vida dela é um caos. Porque ela tem o coração amargurado, porque ela tem problema com a família, porque na verdade ela se endividou para poder mostrar que ela podia fazer algo que ela não pode. A história é triste. A história é muito triste por trás de pessoas que parecem uma cidade bem situada, como Jericó. Porque o problema de Jericó não era o lugar onde estava, porque o lugar era bom. A aparência era boa, mas quando aquele lugar que aparentava ser bom carregava uma maldição, tudo que era construído ali era o quê? Desperdício. Desperdício de tempo, desperdício de recurso. Era tudo ruim. Por quê? Porque aquele lugar tinha uma maldição sobre ele. Então, ou a maldição seria quebrada, e a gente está falando aqui de algo espiritual, ou nada do que estivesse ali seria certo.
que gastar muitos recursos até entender isso, mas eles chegaram até a mão de Deus. E aí, a palavra vai continuar. Eu expliquei para vocês sobre a maldição. E o profeta Eliseu, ele faz algo, né? Ele lá no versículo 20, pode passar para o próximo. Ele decide fazer algo a respeito da cidade. E aí ele fala assim, ó. Ele disse, ele é o Eliseu aqui, tá? Tragam-me um prato novo e ponham nele sal. E eles trouxeram. Então, Eliseu foi à fonte e jogou o sal na água. E disse, assim diz o Senhor, tornarei saudável esta água, e ela não será mais causa de morte e nem de esterilidade. E aquela água ficou saudável até quando? Até os dias de hoje, segundo a palavra que Eliseu havia dito. Esse foi um dos primeiros milagres do profeta Eliseu na figura de profeta. E foi um milagre maravilhoso, né? Mas eu fiquei pensando que, acompanhado ali da fé que Eliseu precisava para realizar milagres, para fazer o dobro de milagres que ali Elias fez aqui na terra, só a fé não seria suficiente para que ele fosse o grande homem de Deus que ele foi. Porque além da fé, ele também precisaria de sabedoria. Imagina essa cena, imagina as pessoas vindo até Eliseu com um grande problema. O problema é que nada que você planta aqui dá certo. Nada que você lança sobre essa terra produz. Não importa qual seja o fruto, não importa qual seja a tentativa, não importa o tempo de cultivo, nada prospera. Ele tem um problema. Pessoas estão ali que precisam vender, que precisam trabalhar, que precisam se alimentar e dependem da terra. E ele poderia tentar de muitas maneiras resolver aquilo. E talvez, se ele não tivesse sabedoria, ele teria só lançado gotas de fé, sementes de fé, que não iriam dar o resultado definitivo. Essa palavra fala que as águas estão purificadas até hoje. Essa palavra fala que as águas nunca mais voltaram a ser amargas. Porque Eliseu, ele não só lançou a fé através ali do sal que eles usaram no lugar onde eles estavam. Não. Eliseu foi aonde? Na fonte da água da cidade. E ele lançou sim o sal como seu ponto de fé. Ele usou sim a sua fé para que o milagre fosse real. Mas ele não lançou a sua fé ao acaso. Ele não lançou a sua fé do jeito errado. Ele foi na raiz do problema. E para isso ele precisava também de sabedoria, além de fé. Nós precisamos aprender como Eliseu, que existem problemas que a gente vai precisar, a gente vai depender da fé para resolver, para enxergar que existe uma maldição ali, que existe uma batalha espiritual, que o diabo está se levantando, mas só a fé não basta. A fé precisa vir acompanhada da sabedoria que só Deus pode nos dar, para que a gente possa usar a fé não para remediar o problema, não para fazer a fé de band-aid, de fechar assim, ó, essa goteira aqui, e aí você vai dar mais 2 passos e vai ter outra goteira lá. Não, a fé não é o band-aid. A fé, quando ela é unida, quando ela é usada da maneira certa, com a sabedoria, ela resolve o problema desde a raiz dele. E se as águas eram más, aonde está o problema? Na fonte. E aí Eliseu foi lá na fonte do problema. Na fonte do problema, ele lançou a fé. E através da fé, ele resolveu não só o problema daquele pequeno grupo de homens, mas de toda a cidade. Toda a cidade foi alcançada, abençoada pelo milagre que aconteceu através de Eliseu. Porque quando ele curou a fonte, quando ele ali usou a fé para que o Senhor pudesse limpar as águas desde a fonte, todo lugar por onde a boa água passou, a vida aconteceu. Então o lugar ali onde era terra morta, passou a ser uma terra que tinha vida, porque a maldição foi quebrada na raiz. O mal foi sarado, não no meio do caminho, mas no começo. No começo eles acertaram. E Deus quebrou uma maldição na fonte, para que a vida pudesse passar por onde aquela água pudesse correr. E aí a gente aprende na nossa vida algumas lições. Lições importantes para a nossa purificação. Porque nós precisamos entender, como filhos e filhas do Senhor, que diante das lutas que a gente enfrenta, muitas vezes o problema que aparece no seu dia a dia, que aparece diante de você ali, ele na verdade é só
ter só fé para lutar e resolver aquele problema, a gente precisa também buscar do Senhor a sabedoria para compreender, será que isso aqui não é só a ponta de algo que eu não estava enxergando? E que eu tenho que resolver, mas não daqui, eu tenho que resolver desde o início. Porque se eu não fizer isso, todo o restante do processo não vai dar certo. Foi exatamente o que aconteceu aqui nessa história. E aí a gente precisa pensar e trazer essas lições para a nossa vida. Eu trouxe aqui para que a gente pudesse aprender juntos 5 lições que a gente pode aprender para a nossa purificação. E aí, a gente vai começar o primeiro passo falando sobre isso aqui, ó, que é tratar diretamente a fonte. A palavra diz assim, ó, lá em Provérbios 4, 23: de tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Só que um coração contaminado pode produzir as fontes da morte. E a gente precisa aprender que nós somos como aquela cidade. Nós somos os alvos do poder de Deus. O alvo do poder de Deus que relicou aquele dia. E o alvo do poder de Deus através da palavra que nós ouvimos hoje somos nós. Então nós precisamos aprender a tratar diretamente a fonte para receber a purificação. E a fonte da nossa vida é o nosso coração. Um coração contaminado, ele pode carregar dentro de si coisas que vão refletir águas más. Imagina um coração, por exemplo, corrompido. Um coração corrompido, flui dele a vida? Não, flui dele a corrupção, porque o pecado é capaz de corromper o homem. E o homem que é escravo do pecado, ele vê o pecado em todas as ações da sua vida, porque não é ele quem governa é a carne. Então a carne corrompe o seu coração e a partir desse momento você só consegue ver tudo com os olhos da carne. Você consegue ver tudo com os olhos do pecado. Não importa qual seja o pecado. O pecado pode ser orgulho, o pecado pode ser imoralidade sexual, o pecado pode ser falsidade, o pecado pode ser inveja. Tudo isso é capaz de corromper o coração desde a fonte. Se o seu coração carrega esse tipo de corrupção, é uma fonte de águas boas ou é uma fonte de águas amargas? É uma fonte de águas amargas. E a partir desses sentimentos que corrompem o coração, tudo que você fizer, tudo que você tocar, as pessoas com quem você relacionar, tudo vai ser contaminado pela corrupção. Um coração, por exemplo, que carrega feridas emocionais, feridas de tristeza, feridas de mágoa. Um coração ferido, ele jorra sangue, ele não jorra águas vivas. E uma pessoa que tem o coração ferido, ela só vai conseguir manchar, sujar, tocar e ferir tudo aquilo que ela venha fazer. Seja com amizades, seja com a família. Você já viu pessoas que o modo de defesa dela é o ataque? Essa pessoa ela é uma ferida ambulante. O coração dela está em carne viva. Ela é uma pessoa ferida. E a partir da ferida do coração dela, todos os seus relacionamentos vão ser o quê? Novas feridas. Porque ela se defende atacando. Então ela está sempre sendo atacada e ela está sempre precisando se defender. E nessa guerra só há sangue. Não tem água, não tem vida. Só tem dor, sofrimento, angústia. Então a gente precisa tratar os problemas da nossa vida. Mas a gente precisa tratar desde a fonte. Você não pode consertar talvez um relacionamento se você não conseguir olhar para o seu coração e entender que o problema que você tem naquela relação, na verdade, é uma ferida aberta no seu coração. Que você vai precisar curar, tratar, orar, conversar e aí sim melhorar. Porque só melhorar hoje, só pedir desculpa pelo que você falou hoje, sem tratar a raiz daquele problema, só vai fazer você se levantar amanhã para dizer algo pior do que você disse hoje para quem você ama ou para quem você disse que ama. Então a gente tem que tomar cuidado. Cuidado porque no nosso coração, eu acho lindo que essa palavra ela fala sobre tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração. Porque é do nosso coração que fluem as fontes de vida da nossa vida. E se o nosso coração estiver sujo por qualquer motivo que seja, o Senhor ele não pode habitar. E nós não podemos fluir vida se não há Deus para nos dar vida dentro do nosso coração, entende? Então é importante a gente dar atenção aos barulhos, até mesmo silenciosos. Porque às vezes você não está discutindo com ninguém, você não está dando respostas ruins a ninguém, mas você está ferido e aí você não para de pensar naquilo. Você não para de pensar
assim o poder de Deus ele se manifesta. Amém, igreja? Eu coloquei até aqui essa frase: a sua vida está refletindo a sua fonte. Olha para a sua vida, faça essa análise. Você está satisfeito? Você olha para a sua vida e você enxerga que as coisas estão no lugar conforme o Senhor planejou? Se a resposta for não, peça para o Senhor: Senhor, me mostra o que falta na minha fonte. Eu estou precisando fazer algum reparo no meu coração? Será que eu não guardei meu coração bem em alguma situação e por isso eu fiquei assim? Se a resposta for sim, o Senhor nos dá hoje a chance da purificação. Amém? Para que a gente possa sair daqui guardando bem a raiz da nossa vida, que é o nosso coração. Tratando qualquer problema desde a fonte. Então, antes de você pensar em com quem você quer conversar, o que você quer resolver, o que você precisa arrumar, vamos pedir ao Senhor: Senhor, começa aqui, começa em mim. Começa em mim, para que a minha fonte seja boa e a partir daqui tudo irá se resolver. Porque não existe nada que Deus não possa fazer. Amém? O segundo passo é fugir das fontes erradas. Aí lá em Jeremias 2, 13 e 14, a palavra fala assim, ó: pois o meu povo cometeu duas maldades. É Deus falando através de Jeremias, tá? Pois o meu povo cometeu duas maldades. Abandonaram a mim, quem é o Senhor? A fonte de água viva. E depois, qual foi a segunda? E cavaram para si cisternas rachadas, que não podem reter água. Então aqui a gente já aprende a segunda lição. Nós precisamos aprender com a palavra do Senhor que nós precisamos buscar fontes certas. E para fazer isso você precisa aprender a fugir das fontes erradas. E sabe que eu fiquei pensando que às vezes quando a gente pensa em fonte errada, a gente automaticamente pensa naquilo que o diabo causa, né? A gente tem que já pensar a primeira coisa: o que o diabo pode fazer para eu fugir? O diabo quer me alimentar com o pecado, eu vou fugir da presença do mal. O diabo quer colocar uma influência de uma pessoa que está falando conversa para me afastar de Deus, vou me afastar. Aí você já fez os passos básicos de alguém que ouviu a palavra de Deus. Você está fechando ali as brechas. E aí, se você não olhar para você mesmo, você pode fazer o que o povo de Deus aqui acabou fazendo. Não foi o diabo quem cometeu dois erros, foi o povo de Deus. Eles mesmos cometeram pecado quando eles fizeram o primeiro erro, que foi abandonar a fonte de vida que é o Senhor. O primeiro erro deles foi abandonar a Deus. E eu quero muito que vocês entendam que esse povo continuava tendo o nome de povo de Deus. Então essa lição não é para quem está vindo agora e nunca ouviu falar do Senhor, é para nós que estamos aqui e precisamos converter o nosso coração todo dia. Todo dia a gente precisa se lembrar que nós precisamos do Senhor. Somente Ele é a fonte de água viva que pode alimentar a nossa vida. E a gente precisa sempre se lembrar disso, porque a nossa carne ela tem um mal. Ela tem o poder de querer muitas vezes fazer com que a gente ache que nós somos muito bons naquilo que a gente faz. Que a gente pode depender de nós mesmos sem precisar de Deus. E quem é o homem diante do poder do Senhor? Nós não somos nada. Nós precisamos nos lembrar que nós dependemos da fonte que é o Senhor para ter vida em nós. Porque senão a gente comete o segundo erro. Porque no momento em que eles acharam que podiam viver sem Deus, no momento em que eles abandonaram o Senhor, que é a verdadeira fonte, eles começaram a fazer o quê? Eles mesmos cavaram para si cisternas. Sabe o que? Cisternas são pequenos poços. E aí a palavra fala que o Senhor compara essas cisternas a lugares que não podiam reter água. Porque eram lugares onde eles estavam ali colocando muito empenho, muito trabalho, muito tempo. Estavam construindo muita coisa ali, com a força do homem, com as mãos do homem, da glória do homem. Porque Deus não estava. E todo o trabalho deles foi jogado no lixo. Era um trabalho em vão, no momento em que eles decidiram fazer aquele esforço sem Deus, que é a fonte da vida. Então nós que somos os filhos de Deus, nós que temos o nome de povo de Deus hoje, porque essa palavra aqui foi para Israel, para o povo que tinha o nome de povo de Deus, nós precisamos nos policiar, para não estar buscando fonte errada, no sentido de querer fazer as coisas sem a direção de Deus na nossa vida, no sentido de querer fazer as coisas com o nosso próprio recurso, achando que nós poderíamos fazer algo melhor do que o que Deus poderia fazer se Ele estivesse na direção. E isso é só tempo perdido. São apenas cisternas rachadas. Ou seja, aquilo que não pode reter a água. É um trabalho em vão, é um trabalho perdido. Então, fuja das fontes erradas que o diabo quiser oferecer para te alimentar e das fontes erradas que nós
para a visão verdadeira, e a visão é uma só: nós dependemos do Senhor. Somente o Senhor é a fonte de vida que pode nos dar a água. Nós nunca podemos esquecer disso, porque no Velho Testamento Eliseu foi usado por Deus para, através do sal, purificar a fonte da água da cidade. Mas lá no Novo Testamento Jesus diz que nós somos a fonte. Por quê? Porque aquele que crê no Senhor, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então a gente precisa aprender para a nossa purificação, pedir ao Senhor que possa deixar fluir de nós os rios de água viva dele. Porque uma vez que o Senhor derrama sobre nós o seu Espírito, não é para que nós venhamos a ser como uma reserva, como algo que só fica parado ali, que não circula, que não dá vida, porque não são rios, não é um rio de uma água parada, são rios de águas vivas, e a água só é viva se ela corre, se ela tem curso, se ela tem caminho, se ela tem para onde andar. Aquela água é uma água viva. Assim é a vontade do Senhor dentro de nós, como nós permitimos. O Senhor, ele começa uma transformação que não é de fora, é de dentro. É onde? Na nossa fonte. Qual é a fonte? O coração. Então, se nós cremos na palavra, nós deixamos o Senhor fazer aqui cada etapa de nos purificar, de nos ajudar, uma delas vai ser fluir de nós algo bom. Amém. Fluir de nós os rios de água viva do Senhor, para quando Ele encher a nossa vida, Ele nos transformar, e essa transformação de dentro para fora, nos tratar desde a fonte, desde o começo, desde o nosso coração, que é onde o Senhor tocou, fez a obra dele, e agora de nós vai fluir rios de água viva. E nós precisamos deixar fluir, permitir que o Senhor faça de nós instrumentos dele. Nós não precisamos ser instrumentos de Deus apenas dentro das quatro paredes da igreja. O Senhor pode nos usar para muito mais do que pregar, muito mais do que ler a Bíblia, do que estar reunido como igreja. Isso faz parte do plano de Deus, mas não é só isso. O Senhor, ele pode fluir de muitas formas, talvez de formas como você nunca viu, como você nunca ouviu, ou como você nunca permitiu. Porque muitas vezes você até sabe como Deus pode te usar, mas se você não permitir, esse rio não vai fluir de dentro de você. Uma coisa muito importante que a Bíblia nos mostra é como nós temos o poder do livre-arbítrio. E como Deus, apesar de ser soberano e poderoso, Ele nunca vai fazer por ninguém algo que essa pessoa não queira. Então Deus pode sim fluir rios de água viva e te usar de maneira como você nunca viu, de transformar a sua vida, de transformar pessoas, de transformar o que você toca, de fazer milagres diante dos seus olhos. Mas isso só vai acontecer quando você der a quê? A permissão. Quando você der a permissão de que o Senhor faça o que só Ele pode fazer. Então nós precisamos sim entender que isso é um passo importante. Deixar, permitir que a obra do Senhor seja completa na nossa vida. Porque o Senhor não purifica o nosso coração, que é a fonte apenas para que o trabalhar dele morra em nós. Não. É para que a obra do Senhor seja feita em nós e através de nós. E aí tudo que nós vamos fazer, cada passo que nós demos na nossa vida, pode ser impactado pelos rios de águas vivas que fluem do Senhor. É isso que Ele quer fazer. E é isso que nós precisamos permitir. Lembra daquela palavra de Ezequiel, quando ele tem a visão dos rios que fluem do trono de Deus? Vocês viram aquela música que a gente acabou de louvar? Essa música não é só uma música bonitinha. Ela é uma profecia baseada na palavra, nessa palavra, que fala das águas que descem do trono de Deus. E essa palavra, você pode ler lá na sua casa, é uma palavra maravilhosa. No livro de Ezequiel, capítulo 47, no versículo 9, fala que por onde o rio passar, a vida vai entrar. E aí fala que o rio desce pelo leste e pelo oeste, e as águas vão se tornando mais profundas, e a corrente das águas traz vida às árvores, aos animais, aos peixes, e por onde o rio das águas do trono de Deus passar, toda a vida vai gerar. É isso que a palavra fala. É nisso que nós precisamos crer. Que por onde o rio de Deus fluir na nossa vida, não existe nada que não possa ser transformado. O Senhor pode transformar aquilo que a gente achava impossível. O Senhor pode transformar aquilo que a gente achava simples. Porque não existe nada que Deus não possa fazer. Agora o que a gente precisa fazer é o quê? Deixar acontecer. Deixa fluir. Permita que flua através de você bênção. Porque quando o diabo entra para usar uma pessoa, você já viu algum filho do diabo falando assim, o diabo pediu permissão para me usar? Você já viu? O diabo não pede permissão. O diabo ele age como um ladrão. O diabo age atuando naquilo que não é dele.
Ele faz aquilo que Ele quer com quem não permite até. Porque o fato da pessoa estar longe de Deus automaticamente autoriza o diabo a fazer qualquer coisa com ela. E ele não vai pedir permissão. Só que Deus não vai fazer isso com você. Deus só vai agir naquilo que você permite. Permita-se fluir fontes de vida do Senhor. Porque diferente do diabo, que é um acusador, que age como inimigo, que é sujo, que é asqueroso, e que muitas vezes domina, o Senhor Ele não quer você aqui para te dominar. As correntes já foram quebradas. Diante do Senhor não existe mais escravidão, mas Ele precisa existir permissão. E você hoje foi trazido até aqui para que o Senhor te lembre disso. Você pode deixar fluir de você a vida de Deus, o rio do Senhor, daqueles que creem nele, porque toda a nossa sede do Senhor é saciada. Então, quando nós nos ligamos ao Senhor, nós somos abastecidos de tudo aquilo que talvez para nós é uma falta. E no momento que o Senhor nos preenche, essa água ela não para só na gente. Ela vai ser como um rio de água viva para jorrar aonde quer que o Senhor queira fazer jorrar. Amém? E a gente vai continuar aqui. E o quarto é receber Jesus como a fonte. Porque a palavra, ela fala em João 4, 13 e 14, diz assim, ó. Jesus estava falando com quem? Com a mulher samaritana. A pastora me pegou há pouco tempo atrás, a gente já ouviu essa história muitas vezes. E eu não vou entrar na história da mulher, eu vou trazer apenas aqui a parte do versículo, né? Em que Jesus ele fala assim para ela, né? Nessa conversa. Jesus respondeu: quem beber desta água, ou seja, do poço onde eles estavam ali, Jesus e a mulher samaritana, quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E é muito importante que a gente se lembre qual é a história daquela mulher, para saber como isso faz sentido. Jesus aqui, ele estava querendo transformar a vida dela, porque ela já sabia muito sobre as escrituras, sobre as leis. Ela tinha um certo conhecimento. Enquanto ela conversa com Jesus, ela mostra isso. Ela sabia quem eram os profetas, ela sabia que aquele lugar ali era um lugar histórico, ela sabia que eles estavam ali diante de um poço, aonde o milagre havia acontecido. Ela conhecia muita coisa, mas a vida dela, ela não refletia tudo que ela conhecia. Porque ela vivia ali uma vida de pecado, ela tinha ali um relacionamento que não era enquadrado na vontade de Deus, com um homem que não era o seu marido, e Jesus é quem diz aquilo. E aí, diante daquela conversa, Jesus vai percebendo que apesar do conhecimento que ela tem das Escrituras, ela não tem a fonte de vida dentro dela. Porque uma coisa é você conhecer a palavra, outra coisa é você fazer dessa palavra entrar no seu coração a ponto de se tornar a fonte de vida em você. São coisas diferentes. E aquele conhecimento não tinha sido suficiente. Eu quero até dar um exemplo para que vocês entendam. Eu vou pedir a ajuda de uma mulher aqui, só para que os adolescentes também consigam visualizar. Imagina que o coração daquela mulher era como esse copo. A gente está vendo aqui uma água limpa? Não. Você pode segurar para mim, por favor? Imagina que o que Jesus está propondo para ela é que ele fosse a fonte. Então aqui a gente tem agora uma água limpa. Só que aquela mulher, ela tinha um certo conhecimento, né? Então ela sabia que existiam ali os filhos de Abraão. Ela sabia ali que aquele poço foi um marco histórico. Ela sabia ali que existia profeta. Ela sabia que o Messias viria. E tudo que ela sabia tinha feito a limpeza que ela precisava? Não, porque era um conhecimento que não estava sendo usado para a transformação necessária. Mas a partir daquele encontro com Jesus, aquela mulher recebeu uma chance. Ela recebeu a chance de não viver de gota de água. Porque gota de água não purifica. Sabe o que purifica? Fonte. Se ela tivesse ali naquele encontro, abraçado a oportunidade de receber Jesus como a sua fonte de águas vivas, Jesus diz a palavra o quê? Jesus diz assim, ó, mas aquele que beber da água que eu lhe der, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar. Porque a água que jorra, essa é a água que limpa. A água que jorra é a água que tira a sujeira. Não existe nada que a palavra de Deus não tenha o poder de
coração. Porque quando Ele entra e nós permitimos que o Senhor faça a obra dEle, ainda que seja por um processo, esse processo vai acontecer até que essa água jorre para vida dentro de nós. É o que o Senhor é poderoso para fazer. Amém, igreja? Vamos deixar a orelha pegar. Eu só quis trazer esse exemplo aqui para que a gente pudesse entender que uma coisa é você saber o que a água faz, outra coisa é a transformação que a intensidade daquela água é capaz de fazer. Imagina que aquilo que aquela mulher tinha recebido antes do encontro com Jesus era uma água em gotinha, que não mudava a sua vida em nada. Mas o encontro com Jesus foi a chance que ela recebeu de ter nela a fonte a jorrar para a vida eterna. Então tudo dentro dela iria ser transformado num processo em que, enquanto a fonte de Jesus não parasse de jorrar, tudo dela ia ser transformado. É assim que o Senhor faz conosco. Não importa quanto sujo você se encontra espiritualmente, ou você se perceba, ou você acha, nossa, eu estou sujo, e aquele pecado me fez me afastar do Senhor, aquela mágoa entrou no meu coração, minha fonte foi contaminada. Quando nós temos um encontro com Jesus, nós recebemos a chance de fazer com que dentro de nós venha jorrar a fonte para a vida eterna, porque a fonte é Ele. O Senhor é a fonte, e quem bebe dele jamais terá sede. Então não existe nada que o Senhor não possa limpar, não existe nada que o Senhor não possa transformar, e tudo que o Senhor faz jorrar é para a transformação. Então que nós possamos permitir, que nós possamos fazer com que essa palavra seja a nossa realidade, e receber o Senhor como a nossa própria fonte, o Senhor como aquele que está dentro do nosso coração, para nos dar a força, para nos ajudar e para nos dar a direção, para que passo a passo, pouco a pouco, nós venhamos a ser limpos, purificados, transformados para jorrar a água limpa, a água de vida do Senhor. Amém? E eu quero finalizar aqui, nesse nosso último tópico, que é crer no poder da palavra de Deus. Aqui nós já falamos do que o Senhor Jesus ele deseja fazer, de como o nosso coração precisa estar para ser transformado, dos erros que a gente não pode cometer, mas quando eu falei lá no começo sobre Eliseu, eu falei que ele tinha duas coisas, né? Que ele tinha sabedoria e que ele tinha fé. Porque sem fé, nada disso teria acontecido. Sem fé, o milagre não existiria. E aí eu vou ler de novo para vocês aqui o versículo 21 de 2 Reis. Que fala assim, ó. Assim diz o Senhor: tornai saudável esta água, ela não será mais causa de morte e nem de esterilidade. Quem disse? O Senhor. E nós precisamos aprender a crer na palavra e no poder de Deus na nossa vida. Nós precisamos aprender a crer, porque somente a fé pode nos dar a transformação que nós precisamos. Somente por meio da fé nós podemos alcançar aquilo que até mesmo diante dos olhos humanos parece impossível. Aqueles homens não tinham mais recursos, e aquilo que para eles era impossível, com muitas tentativas, para Deus bastou uma palavra. Porque no momento em que Eliseu abriu a boca, não era Eliseu falando. Eliseu começa o milagre dizendo: assim diz o Senhor. Não estava em Eliseu o poder, não estava no Sal o poder estava no nome do Senhor. E a Bíblia fala que todo joelho se dobrará e toda língua confessará o nome do Senhor. Então não existe nada na nossa vida que não possa se curvar diante do poder do Santo Nome do Senhor. Nós precisamos crer para que essa transformação seja a nossa realidade. Uma palavra de Deus pode transformar tudo. Não existe doença que resista a uma palavra de Deus. Não existe nenhuma necessidade que resista a uma palavra de Deus. Não existia a morte que iria resistir a uma palavra de Deus. Porque o Senhor declarou que aquela água não seria mais causa de morte, não por causa do poder dos homens, por causa do poder da palavra do Senhor. E nós precisamos crer que essa palavra, que foi poderosa para transformar a fonte e mudar a história de uma cidade, é poderosa para agir na nossa vida hoje. Amém. Será que você olha para a condição da sua vida, para algo que você enfrenta como um problema, uma dificuldade, e você pensa: nossa, isso aqui é impossível? Nós estamos falando de um Deus que mudou a fonte das águas
por aqueles que Ele ama, por você. O poder de Deus está disponível para você. E o que você precisa fazer é crer, é usar a fé, é acreditar que quando o Senhor lança a palavra dele não volta vazia. Não haverá impossíveis diante da palavra do Senhor e do teu poder. Então o que nós precisamos é agir a nossa fé. Eu trouxe aqui hoje e nós vamos usar como um ato profético esse elemento que é o salmo. O Senhor colocou no meu coração enquanto eu preparava a palavra que nós iríamos agir a nossa fé. Eu pensei em muitas maneiras de a gente usar o sal, sabe? Eu vou colocar, a gente leva para casa, a gente usa um pouco de contato, a gente coloca. E no momento em que Deus me deu a primeira lição, que era sobre o nosso coração, Ele falou: não, a gente não vai levar o sal para casa. Você não vai usar o sal fora daqui, você não vai usar amanhã. Existem propósitos que a gente usa para fazer isso, mas hoje não. Hoje você vai usar o sal aqui. Porque hoje nós vamos purificar a fonte que já está aqui, pelo nosso coração. Você que deu o passo de se levantar e sair da sua casa para vir aqui, ouvir a palavra de Deus, você vai receber a chance de corrigir os problemas, as dificuldades, o pecado, seja o que for, na raiz, que é o seu coração. Eu vou dar para você só um pouquinho desse sal. Eu trouxe aqui o prato novo, o sal, assim, exatamente como está na palavra. E nós vamos receber, como um ato profético, nós vamos declarar, juntos em oração. Amém. Que no momento em que nós colocarmos esse sal na nossa boca, toda a purificação do Senhor virá sobre a nossa vida. E assim como disse essa palavra, o Senhor tornará a nossa vida como água saudável. Amém. O Senhor tornará a nossa vida um lugar que não será mais causa de morte. Não importa qual for a área da sua vida, meu amado. Você vai colocar isso no seu coração, na nossa oração. Será que você estava afligido por uma doença? Será que você estava preocupado com algum problema, alguma situação, alguma coisa que estava querendo roubar de você a vida de Deus? Hoje nós vamos receber, por esse ato profético, a purificação do Senhor. E no momento que esse sal entrar na nossa boca, nós receberemos o poder de Deus que purifica a nossa vida de todo mal, que nos dá vida e que vai transportar os rios de água viva do Senhor aonde nós